aqui a gente vai falar do Tesouro Direto, que é o empréstimo para o governo brasileiro. Então, no lugar de simplesmente você investir no agronegócio ou no setor imobiliário com LCI, LCA, CDB, que a gente viu no outro vídeo, vocês vão simplesmente emprestar dinheiro para o governo brasileiro. Porque emprestar dinheiro para o governo é a maneira mais segura de investir o dinheiro, porque o governo simplesmente pode imprimir dinheiro quando ele quiser. Então, quem controla a economia é o governo. Se o governo dá calote, significa que todos os outros bancos, todas as outras empresas, todos os outros tipos de ativos já deram calote também. Então, significa que o Tesouro, não só o Tesouro brasileiro, mas geralmente todo empréstimo que a gente faz para governos é o tipo de investimento mais seguro que a gente tem. Na França, por exemplo, tem o Fonds Euro, que é um tipo de investimento no Tesouro francês. Então, você empresta dinheiro para o governo francês. Nos Estados Unidos, a gente tem as obrigações, que a gente chama, né, que é o Tesouro americano também. Então, cada país tem seu tipo de investimento em tesouro. No caso do Brasil, a gente chama de Tesouro Nacional. Aqui a gente vai ver, nesse vídeo específico, o Tesouro pós-fixado. Eles são atrelados a indicadores. Por exemplo, a taxa Selic e o IPCA que a gente viu em outro vídeo. Significa que a rentabilidade que a gente vai ter vai estar atrelada a esses indicadores. Bom, como funciona o investimento no Tesouro? O primeiro deles que a gente vai falar é o Tesouro IPCA+. Bom, pelo nome dele a gente já sabe, Tesouro, a gente vai emprestar esse dinheiro para o governo brasileiro. IPCA significa que nossa rentabilidade vai seguir o índice de inflação IPCA. E por que tem um mais no final? Porque esse tipo de investimento promete a taxa do IPCA mais uma rentabilidade fixa. Então, Tesouro IPCA+, por exemplo, vou mostrar na tela para vocês, vocês vão achar IPCA+, o investimento vai rentabilizar o IPCA mais 6%, por exemplo. Significa que se a inflação aumentar para 10% em certo ano, vocês vão receber 10% da inflação mais 6% que é garantido. Se a inflação cai para 2%, vocês vão receber uma rentabilidade anual de 2% mais os 6% prometido. Então, sempre a rentabilidade é composta por dois fatores. O IPCA, que é a medida que a inflação vai mudando a cada ano, o aumento natural dos preços, mais uma rentabilidade prometida. O interessante desse tipo de investimento é que você protege o seu dinheiro da inflação, porque sempre você vai ganhar o valor da inflação, pouco importa se ela é alta ou baixa, mais uma certa rentabilidade fixa. Aqui na tela vocês estão vendo uma imagem tirada do site do governo que explica como funciona esse tipo de investimento. Vocês têm a flecha para baixo no começo, que é o valor investido. Nas finanças a gente sempre considera o dinheiro investido como uma saída de fluxo de caixa. É um dinheiro que saiu da conta que vocês têm, da poupança, da conta bancária, e foi para o investimento. Então a flecha para baixo mostrando que por enquanto é um sentido negativo, né? Vocês investirem esse valor. Então ali está o preço do título, vamos supor que vocês pagaram ali R$1.000 para investir no Tesouro IPCA+, certo? Então tem a data da compra. E o que vai acontecer? Vocês vão receber o dinheiro investido somente no final. A gente chama essa data na data de maturidade do título, né? Então a data final. Então você tem a data de vencimento. A gente fala que vocês vão receber um valor de face. Traduzindo, simplesmente é o valor que vocês investiram, mais os juros, a rentabilidade que vocês vão ganhar. Então veja aqui que no começo vocês investem, mas para retirar só no final. Então se vocês esperarem até a data final prometida, vocês vão receber essa rentabilidade. Michael, o que acontece se eu tirar esse dinheiro antes? A gente vai ver ainda nesse vídeo. Você pode tirar esse dinheiro antes sem problema. A única coisa é que esse dinheiro pode variar um pouquinho para mais ou para menos do que a rentabilidade prometida. Porque a rentabilidade prometida ela é cumprida se você carrega esse título até o final, na data de vencimento. Bom, então a gente acabou de ver como é o Tesouro Direto, chamado também de NTN-B. É simplesmente uma sigla utilizada pelo governo para descrever esse investimento Tesouro IPCA+, onde você vai tirar o montante final da sua conta simplesmente na data final, na data do vencimento. Como eu falei, a gente vai ver o detalhe se vocês querem retirar esse dinheiro antecipado. Mas antes de falar dessa retirada antecipada, existe também essa versão do Tesouro IPCA+, mas com cupons semestrais. Em vez de receber essa rentabilidade somente lá no final, vocês vão receber ela semestralmente. Mas o meu conselho para vocês é de não usar esse tipo de investimento se o horizonte de investimento de vocês, se a aposentadoria, se a independência financeira ainda está um pouco mais longe. Porque se você recebe essa rentabilidade a cada 6 meses, vocês têm que pagar imposto desse cupom que vocês vão receber a cada semestre. Então não tem interesse de receber esse dinheiro, pagar imposto e reinvestir. Então é um dinheiro perdido no imposto. Eu aconselho vocês a usar o primeiro que a gente viu, que é o IPCA+, onde simplesmente a rentabilidade ela é paga no final. Então aqui na tela eu vou mostrar para vocês podem ver essa tela do Tesouro IPCA+, chamado de NTN-B.
com juros semestrais. Então, nesse caso, a flecha está para baixo no começo com o investimento que vocês fazem. Aí vocês têm várias flechinhas para cima que representam o cupom. Então, é a rentabilidade que vocês, em vez de acumular até o final, vocês vão receber a cada 6 meses. E no final, no último mês, vocês recebem o montante final, mais o último cupom, mais a última rentabilidade semestral. Então, nesse caso aqui, vocês têm semestralmente renda caindo, mas vocês têm que pagar imposto a cada 6 meses. Então, não é aconselhado se você está longe do final do horizonte de investimento, que é onde realmente você vai utilizar esse dinheiro. Então, qual é a grande vantagem desse tipo de investimento? Primeiro, você vai proteger o seu dinheiro da inflação, porque você sempre vai ganhar a taxa do IPCA, que é a medida da inflação no país, mais uma certa porcentagem, que hoje fica na média de 6%. Então, significa que pouco importa o valor da inflação, 2, 10, 20%, você sempre vai ganhar esse valor, mais um acréscimo de rentabilidade. Muito melhor que deixar o dinheiro parado, sem dúvida. Como esse tipo de investimento protege você da inflação, então, geralmente é o tipo de investimento onde a gente espera uma inflação mais alta ou que a inflação dure alguns anos ainda de forma alta no país. Então, se você quiser proteger e não ter dor de cabeça, esse é um tipo de investimento muito recomendado. E relembrando, existe então o IPCA+, com cupom semestral e o IPCA+, onde você vai retirar todo o dinheiro no final. Se você não precisa dos cupons a cada 6 meses, se você vai reinvestir esse dinheiro de toda maneira, então simplesmente compra o primeiro tipo de IPCA+, onde você vai ter a retirada somente no final. Assim você não paga imposto a cada 6 meses. Bom, a gente viu então o IPCA+ semestral, o IPCA+, que a gente retira o dinheiro somente no vencimento, e agora a gente vai falar do tipo de tesouro mais conhecido em todo o Brasil, que é o tesouro atrelado à Selic. A gente já falou da Selic em outro vídeo, que é a taxa de empréstimo médio entre os bancos e no setor financeiro. Então essa taxa geralmente ela é muito atrelada à inflação também. Hoje no Brasil ela é 13,25%, então esse investimento que você vai fazer em tesouro Selic, ele vai acompanhar essa taxa. Só que hoje, nesse ano, a taxa é de 13,25%. Supondo que no ano que vem essa taxa caia para 10%, então a rentabilidade do dinheiro investido vai ser de 10%. Se a taxa subir para 20%, você vai receber 20%. Então veja que não tem como saber exatamente o dinheiro que você vai receber daqui 10 anos, daqui 8 anos, porque simplesmente a rentabilidade vai acompanhar o valor da Selic. Uma vantagem da Selic, ela tem liquidez diária e dificilmente o valor dela vai variar se você tirar o dinheiro antes do horizonte final de investimento, antes da data de vencimento. A gente diz que a data de vencimento dela é cotidiana, então você pode colocar hoje o dinheiro como se estivesse na poupança, pode retirar amanhã, não vai ter uma grande variação. Se você deixar um ano com a taxa de Selic a 13,25%, é exatamente 13,25% de rentabilidade que você vai fazer sobre o montante total. Se você tirar daqui 6 meses, vai ser proporcional, ficou metade desse tempo, então partindo do princípio que a taxa não varia, você vai ganhar proporcional à metade desse tempo. Então, se o investimento em um ano rentabiliza 13,25%, em 6 meses ele vai rentabilizar a metade desse valor. Então, dos títulos de Tesouro Nacional que a gente viu de renda fixa, a taxa Selic, sem dúvida, o Tesouro Selic é o tipo de investimento mais seguro que existe no Brasil. Só se o Brasil for à falência, você não vai receber esse dinheiro. E eu falo de falência, não é uma crise política ou governamental. É realmente o Brasil não tem condições de pagar dívida nenhuma, de assegurar dívidas de banco, de empresa, de nada. Então, esse é o tipo de investimento mais seguro que tem. E a gente vai investir na prática. Eu vou mostrar para vocês como comprar taxa Selic. E eu vou mostrar também os outros tipos de Tesouro Nacional que vocês devem investir, levando em conta esse cenário econômico que a gente vive atualmente. Vou mostrar aqui na tela para vocês, então, um resumão do que a gente viu. Então, qual é o tipo de Tesouro Nacional, né, de renda fixa que a gente tem na primeira coluna? A gente tem o tipo de indexação, se ele acompanha a inflação ou não. A gente vê qual é o tipo de taxa que ele vai seguir, se é o IPCA ou a Selic na terceira coluna. A gente tem se o vencimento, né, a data final é semestral, no caso do cupom, ou se é só lá no vencimento, daqui 10, 20 anos. A gente vai também levar em conta se tem juros e rentabilidade semestral ou anual e a média de maturidade, então a média de data de vencimento, se geralmente é um investimento para daqui 10 anos, 15 anos, 20 anos. Então, vocês têm na primeira linha ali o Tesouro IPCA+, mais é o NTN-B principal, ele é indexado à inflação, como a gente viu, então ele vai pagar a taxa do IPCA, que é a inflação, mais algum valor em porcentagem para você. Atualmente, como eu disse, está na média de 6%. Então, se a inflação do Brasil fica na média de 10%, vocês vão receber 10% mais os 6%. Então, dá uma média de 16%, uma rentabilidade altíssima comparado à média mundial. Aqui a liquidez nele, né, a retirada é no vencimento.
Como eu disse para vocês, vocês podem retirar antes, eu vou explicar em detalhe já já, mas se você guardar esse investimento até o final, você vai retirar exatamente a porcentagem do IPCA de cada ano, mais a porcentagem prometida que vai junto. Então, se você tirar esse dinheiro antes, isso pode variar um pouquinho para mais, um pouquinho para menos. A gente vai ver isso em detalhe. Como ele é um tipo de investimento que a gente vai tirar só no final, não tem rentabilidade semestral, como no caso do que tem cupom. E, em média, vocês vão ver que o recomendado para esse tipo de investimento é 20 anos, mas não é obrigatório a ficar 20 anos com esse tipo de investimento. Logo abaixo, vocês têm o NTN-B, que é o IPCA com juros semestrais. Como eu disse, se vocês vão simplesmente pegar esse cupom, esse dinheiro que vai cair a cada 6 meses para reinvestir, não vale a pena, porque vocês vão pagar imposto a cada vez que vocês recebem esse dinheiro. Então, nesse caso, vocês vão ter uma rentabilidade semestral com os cupons, certo? Normalmente, vocês vão ter 6% ao ano pago semestralmente, com a taxa média que a gente tem agora do IPCA, e é um investimento de longo prazo também. Vocês vão encontrar até esse tipo de investimento em IPCA+, para daqui 35 anos a data final de investimento. E o terceiro tipo, que é obrigatório ter esse tipo de investimento, porque é onde eu aconselho vocês colocarem a reserva de urgência de vocês, é na Selic, porque vocês podem retirar esse dinheiro quando vocês quiserem. Ele vai variar quase nada se vocês venderem antes da data de vencimento que vocês contrataram. Então é simplesmente um dinheiro que vai rentabilizar todo dia, como se estivesse numa conta bancária. Mas o simples fato de colocar esse dinheiro no Tesouro Selic vai fazer ele rentabilizar muito mais, com uma segurança muito maior e com uma liquidez enorme. É um tipo de investimento que você deve usar obrigatoriamente para reserva de urgência, e na parte da alocação do patrimônio, na parte de renda fixa, vocês vão ter um pouquinho a mais de Selic também. Bom, chegamos numa parte importante que a gente tem que entender o que acontece se eu vou vender um tesouro, um investimento que eu fiz no governo brasileiro. O que acontece se eu vendo ele antes da data final? Porque aí vocês vão ver nos sites de investimento que a gente pode ter esse investimento para daqui 2035, 2040, a data final. Se vocês carregarem até o final, vocês vão receber a rentabilidade prometida que vocês tiveram no começo, IPCA mais 6%. Mas se vocês venderem antes, vocês vão ter uma certa mudança de rentabilidade. Essa mudança é dada pela variação da taxa de juros do mercado. Eu vou resumir aqui para vocês, vou deixar da maneira mais simples, que vocês têm que memorizar o que pode acontecer, e eu vou explicar cada cenário para vocês. Se a taxa de juros aumentar, se a Selic aumentar, hoje de 13,25, normalmente se vocês venderem antes do prazo final, vocês vão retirar um pouco menos de dinheiro do que o esperado. Então, se a taxa aumentar, é um ponto negativo para vocês. O melhor a fazer é simplesmente continuar investindo e esperar para retirar lá no fim da data de vencimento. Se a taxa ela diminui comparada à taxa atual, nesse caso, vocês venderem antes do vencimento, vocês vão ganhar dinheiro com isso. Mas, por outro lado, vocês vão ganhar dinheiro vendendo, então, esses investimentos que vocês fizeram. Mas, por outro lado, esse dinheiro vai ficar onde? De toda maneira, vocês vão ter que investir. Então, veja que também é um caso a se analisar. Mas, só para explicar para vocês, então, se os juros diminuir e vocês decidirem que querem vender, não ter mais esse tipo de investimento, vocês vão ver que vocês vão ganhar já dinheiro com isso, fora a rentabilidade prometida. Isso para o caso do IPCA+, que dá juros semestral, e do caso do IPCA+, que paga simplesmente a rentabilidade no final. No caso da Selic vai variar muito pouco, caso vocês vendam antes da data de vencimento final. A gente vai ver em detalhe no próximo vídeo. Então aqui eu estou na corretora e agora a gente vai então investir em renda fixa, mais precisamente na Selic e nos tesouros prefixado e IPCA de longo prazo. Assim a gente garante uma boa rentabilidade agora com a Selic, né, que é totalmente líquida, e também aproveitando dos investimentos de longo prazo no Tesouro Público. Então aqui eu vou em renda fixa, Tesouro Direto. Então aqui vocês podem ver que a gente tem Tesouro prefixado a 13,68 ao ano, com vencimento em 2033. Se eu clico aqui, vocês vão ver mais detalhes, né? Então vocês têm com investimento mínimo de R$ 32,00, aqui a rentabilidade anual, a liquidez é D+1, significa que é um dia útil após a demanda, né, que vocês forem fazer para enviar esse dinheiro para a conta bancária. Então, se por algum motivo você precisa do dinheiro, ele vai cair no dia seguinte na conta. A data do vencimento, mas como eu já expliquei, vocês conseguem tirar esse dinheiro antes, pode ter uma pequena flutuação para mais ou para menos. Então aqui esse tem pagamento de juros semestral. A gente vai preferir sempre o que não tem pagamento de juros semestral, se o nosso horizonte é de longo prazo e a gente não precisa desses juros semestrais. Então aqui vocês têm o Tesouro Direto sem juros semestral e, em primeiro lugar, com juros semestral, certo? Então vocês têm pré-fixado para 2025 também, para 2033.
Aqui vocês começam a ter o Tesouro IPCA para 2026, então ele vai pagar a inflação anual mais 6,27%. Vocês podem ver também que a liquidez é de um dia mais um, então vocês também conseguem tirar esse dinheiro rapidamente. Pode ter uma pequena flutuação para cima ou para baixo se vocês tirarem antes do prazo final da data de vencimento, mas se vocês guardarem até a data final, vocês têm a inflação mais 6,27% garantido. Lembrando, se a inflação for alta de 6, 7, 8%, vocês vão garantir uma rentabilidade bruta de 14, 15%, certo? Então, primeiro de tudo, eu vou aqui embaixo, eu vou colocar R$5.000 em investimento no Tesouro, eu vou colocar 50% na taxa Selic. Então, a Selic que vai seguir os investimentos aí da inflação, né? A Selic é muito atrelada ao CDI e à inflação, então a gente vai ter uma rentabilidade de mais ou menos hoje de 13,25%. Se essa taxa aumentar, aumenta a nossa rentabilidade. Se a taxa diminuir, diminui nossa rentabilidade. Então, eu vou colocar aqui em investir, certo? Então, aqui eu vou colocar mais ou menos R$2.500. Aqui eu vou confirmar. Ele vai pedir minha senha. Pronto, investimento feito. Agora eu vou também, dos 50% então que já foram investidos, a gente tem 50% para investir. 2.500. Esses próximos 2.500 eu vou separar em dois investimentos. Dois investimentos de 25% cada um. O primeiro deles eu vou fazer em um pré-fixado, então eu vou fazer em um pré-fixado para 2029, perdão, porque 2033 é com juros semestral. Então eu vou aqui clicar no de 2029. Vou colocar em investir, vou colocar aqui 1.250. Então aqui eu só vou clicar em continuar, ele vai então arredondar aqui o valor, né? Vou colocar minha senha. Pronto. E agora eu vou colocar em um PCA mais, certo? Então aqui eu vou selecionar o Tesouro Direto com vencimento em 2035, então médio e longo prazo. Então ele paga o IPCA mais 6,23%. Vou clicar em investir. Vou colocar aqui mais ou menos 1.250. Aqui eu vou aumentar um pouco, porque nos outros deu um pouco menos de investimento, então eu vou aumentar um pouco nesse. Vou clicar em continuar. Aqui ele vai pedir minha senha. Pronto, investimento feito. Então, da nossa parte, para que a gente vai alocar na renda fixa, no Tesouro Direto, está feito o investimento. 50% Tesouro Selic, 25% IPCA de médio e longo prazo e 50% em pré-fixado de médio e longo prazo. Vejo vocês no próximo vídeo.